Compete ao gestor financeiro empregar métodos e técnicas para gerenciar os recursos financeiros, focando a maximização do retorno do capital investido. Métodos e técnicas estas que compõem a chamada administração financeira. A primeira função analisada do gestor será a de concessão de crédito. Nas vendas à vista, não existe o risco de inadimplência. Portanto, a empresa recebe pelas vendas o valor integral, que efetivamente cobra pelo produto ou serviço. Porém, as vendas a prazo também são necessárias para que a empresa possa vender mais e, com isso, atingir metas maiores de resultado. Para isso, um investimento em duplicatas a receber é feito, baseado na política de crédito da empresa. Ela define os critérios seguidos para a concessão deste crédito, tais como as consultas a serem feitas, limites e documentos que o cliente deverá apresentar, dentre outras. Um dos fatores do nível de inadimplência que a empresa apresente será exatamente esse tipo de política. Compete, portanto, ao gestor financeiro analisar e decidir quanto às melhores políticas de investimento e concessão de crédito. A cobrança é o ato do recebimento dos valores devidos pelos clientes à empresa. Da mesma forma que o gestor financeiro determinou a política de crédito, compete a ele determinar a política de cobrança, que guarda uma relação direta com as decisões anteriores relacionadas ao crédito. Decisões como o formato de negociação, as medidas a serem tomadas e seus prazos, multa, juros e outras considerações. A gestão do caixa também é de responsabilidade do gestor financeiro, e para isso ele constantemente analisa o fluxo de recebimentos e pagamentos da empresa para apurar o devido saldo. Atividade que permite prever, por exemplo, se em determinado momento haverá um excesso de pagamentos a serem feitos, gerando saldo negativo. Situação que o gestor financeiro terá de avaliar a necessidade ou não de captar recursos adicionais para suprir essa carência. Situação inversa e semelhante são os momentos onde possa haver um excesso de recursos, gerando um saldo positivo, com recursos disponíveis para possíveis aplicações, também a serem avaliadas pelo gestor. A análise desse fluxo de receitas e despesas chama-se orçamento de caixa, feito para o período dos 12 meses do ano. Baseado no capital que a entidade dispõe, o administrador financeiro precisa tomar dois tipos de decisões de investimento: decisões de poupança e decisões de investimento de longo prazo. Os investimentos em poupança são feitos no mercado financeiro, enquanto os investimentos de longo prazo são geralmente em ativos reais, tais como máquinas ou reformas. O investimento em ativos financeiros, geralmente decisões de poupança de curto prazo, envolve análise de aspectos como risco, expectativa de retorno e prazo. Compete ao gestor analisar estas variáveis para optar entre um ou outro tipo de investimento, entre os disponíveis no mercado. Geralmente, o maior retorno de uma aplicação acompanha um maior nível de risco. Porém, o gestor pode optar por um outro investimento de menor risco e retorno em função, por exemplo, do fator prazo, que poderia ser menor, mais curto. Prazo este que guarda estreita dependência com as necessidades de caixa da organização. A gestão do caixa também é função do gestor financeiro, já que ambas funções se relacionam para a devida programação de suas atividades. Mais importante do que as decisões de poupança são as decisões de investimento de longo prazo, visto possuírem estreita relação com os objetivos da empresa e geralmente feita em ativos reais. Por exemplo, quando uma escola compra computadores para que seus alunos possam estudar.
Decisões estas chamadas de orçamento de capital. O gestor deverá analisar os mesmos aspectos de risco, retorno e prazo, porém sobre outros pontos de vista. A primeira diferença diz respeito ao prazo. Visto que o orçamento de capital trata-se necessariamente de uma decisão de longo prazo. O aspecto retorno se baseia na expectativa de retorno dos proprietários da empresa sobre o investimento feito na mesma empresa. Uma ou mais propostas de investimento são enviadas ao gestor financeiro para que ele analise qual delas é mais vantajosa para a empresa, dentro das características específicas da organização nestes itens discutidos. A gestão de custos e preços é o acompanhamento feito pelo gestor financeiro dos atuais custos dos produtos e ou serviços oferecidos pela empresa, bem como seus respectivos preços de venda. Dois dos elementos usados para se apurar a lucratividade de, por exemplo, um produto ou serviço. Um dos elementos que podem ser bastante representativos no investimento de uma empresa são os estoques, que merecem uma análise separada por parte do gestor financeiro e dos responsáveis pela produção. Para determinar o preço de venda, o gestor analisa a lucratividade de cada um dos seus produtos e serviços, ou seja, qual a contribuição que cada um deles dá para os resultados da organização. Captação de recursos. É muito comum que a empresa tenha propostas que se adequem às suas expectativas de retorno, porém sem o devido capital para implementar todas elas. Nesta situação, o gestor pode buscar outras fontes de capital fora da organização para que estas propostas se materializem. Esta operação é chamada de captação, quando novos recursos são direcionados ao caixa da organização, de modo a sustentar os investimentos previstos. Esses recursos podem ser enviados de três formas. Quando a empresa vende ativos, transformando seu valor em dinheiro, quando os sócios enviam valores adicionais para a empresa e quando algum empréstimo é obtido. Com um banco, a profissão em si e o mercado de atuação, ele é um mercado que é constante e ele é muito estabilizado no decorrer dos anos. O que acontece? Como depois, principalmente vou falar um pouco de Brasil, depois de 94, que a economia brasileira foi aberta, né? E que, de uma forma geral, o Brasil começa a sentir de forma mais direta os impactos que ocorrem no planeta, o gestor financeiro é aquela pessoa que precisa estar qualificada e pronta para entender quais estão sendo as mudanças de mercado. Sejam essas mudanças externas com impactos internos, sejam essas mudanças internas com impactos externos também, dependendo da área, do produto ou serviço que a tua organização comercializa. A base gestão financeira, a gente costuma falar que é uma base extremamente de cálculo, ou seja, a base matemática, não há uma mudança muito drástica, mas o que muda? As ferramentas que você utiliza no dia a dia para facilitar a tua vida. Um exemplo que eu gosto de dar muito, assim, alguns anos atrás, uma calculadora HP12C era vendida por pouco mais de R$450 no mercado. Hoje você possui aplicativos gratuitos para celular que transformam o celular numa calculadora HP. E detalhe, uma calculadora HP atualizada, ou seja, a 12C já é obsoleta, existem outras melhores. Fora isso, ferramentas gratuitas ou até mesmo pagas na internet que possibilitam você ter leituras de demonstrativos de resultados de exercício, paybacks, ou seja, análise de investimento que não há necessidade de um cálculo muito manual. Obviamente que o profissional ele tem que ter estrutura teórica para a utilização e entendimento das ferramentas. Mas hoje a principal característica é o profissional estar atualizado nas ferramentas que vão facilitar o dia a dia dele e vão auxiliar ele nas tomadas de decisões. A área financeira, nós falamos o seguinte, ela é uma qualificação constante. Por quê?
como os problemas financeiros eles não se repetem, ou seja, você até consegue tirar alguns padrões anteriores, mas os problemas financeiros eles iniciam e começam a ter a sua alteração conforme a economia vai alterando. E quando eu falo economia, entenda como uma ciência social mesmo. Então, por exemplo, hoje o gestor financeiro ele tem que entender que algumas quantificações monetárias que antigamente nem existiam, hoje são primordiais, como por exemplo, qual o impacto financeiro de uma gafe, como a gente pode chamar assim, numa mídias digitais. Você fazer um post equivocado, como é que isso se reverte em termos monetários? Ou até que ponto, como é que você consegue mensurar questões monetárias que antigamente, que continuam sendo intangíveis, mas antigamente não eram tão importantes para a organização. Então a atualização hoje e a qualificação profissional, ela se direciona a isso. As questões tradicionais do gestor financeiro e da gestão financeira, mas com uma nova roupagem. Que é a roupagem do quê? Do mercado econômico que está em nosso entorno hoje em dia. O profissional gestor financeiro que se destaca é aquele que tem muita exatidão e certeza no que fala. Então, o que acontece? Sendo uma ciência exata, que trabalha com ciências sociais e uma série de encontros com outras ciências, o gestor financeiro que se destaca é aquele que consegue quantificar e dar exatamente ou dar o mais próximo possível o resultado financeiro que ele ou a quem ele trabalha aguarda, espera. Então veja o seguinte, a grande sacada hoje que faz uma pessoa ser diferenciada é saber dominar os dados que o gestor financeiro possui, seja por demonstrativos de resultado do exercício, seja por relatórios próprios, seja por relatórios de terceiro, e com base no cruzamento de resultados, dar uma resposta contundente e assertiva para que o empresário fique tranquilo no que está por vir, ou que fique tranquilo no investimento que foi realizado. Exatidão é o que qualifica o gestor financeiro.